Boa tarde a todas e todos. Sejam todas e todos bem-vindos, integrantes, inscritos, inscritas, gestoras, gestores, artistas, convidados, convidadas das atividades da 19ª Semana Nacional de Museus, que é uma atividade coordenada pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, anualmente, sempre no mês de maio, pela comemoração do Dia Internacional dos Museus, no dia 18. Durante essa semana, então, museus aqui locais da cidade de Cambé, da cidade de Rolândia, da cidade de Biporã e de Londrina se reuniram junto a instituições de ensino superior, a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, ligada ao Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, e também o Centro Universitário Filadélfia, a Unifil, para produzir e organizar a Semana Nacional de Museus aqui no contexto local, promovendo essa interação entre essas instituições. Nesse ano, o IBRAM propôs o seguinte tema, né, nacional para a semana que a gente está vivenciando desde segunda, que é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. E localmente, essas entidades, essas instituições, esses museus ligados às instituições aí de ensino superior, propuseram algumas atividades para públicos variados a partir dessa temática, né, do futuro dos museus, recuperar e reimaginar, trazendo as reflexões do contemporâneo e também a historicidade que cada um desses museus tem ao longo do tempo aí de sua fundação. Hoje, né, dando continuidade a essa programação, a gente vai ter a atividade agora que estamos iniciando, intitulada Depoimento dos principais atores que fundaram e atuaram no Museu Histórico de Cambé, com Eduardo Pavinato, que é agente administrativo do Museu Histórico de Cambé. Tá bom? Eu vou passar a palavra para o Eduardo Pavinato. Seja bem-vindo novamente, Eduardo. A gente vai ouvir um pouco o Eduardo explicar aí o contexto de criação dessa atividade e também o vídeo que vai ser exibido na sequência, que abordará esse aspecto da fundação aí do Museu Histórico de Cambé. Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo. É com você. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos e a todas os participantes. Primeiramente, Danilo, eu gostaria de agradecer a vocês do Museu de Artes de Londrina, a você, o Alê, a Malu e todo o pessoal que se empenha para que a gente consiga todo ano realizar essa atividade da Semana Nacional dos Museus. Mas o agradecimento também vai para o pessoal da equipe do Museu Histórico de Londrina, professora Edmeia, a Rosângela Haddad Ricieri e os amigos que trabalham lá, o Museu Histórico de Biporã, o Jaime, né? O Museu Histórico de Rolândia, a Solange e a Flávia, ao pessoal da Unifil, que tem sido aí um grande parceiro nosso, o professor Leandro, a professora Simone Tanaka, a Ana, que hoje nos monitora. A gente só consegue realizar essas atividades através dessas parcerias. Eu acredito que o sucesso é a parceria. Nós fizemos esse vídeo, ele é um vídeo que apresenta os fundadores do museu, ele conta uma história de como é que nós começamos. Nós estamos com 36 anos de casa, o Museu Histórico de Cambé, e ele conta uma história, Danilo, e pessoas que estão participando, mas ele também propõe uma reflexão. Por quê? Porque dentro da proposta da Semana Nacional de Museus, a ideia é que a gente reflita sobre o nosso papel na sociedade, sobre as dificuldades que nós estamos vivendo frente à pandemia, sobre as dificuldades que, mesmo sem pandemia, os museus vivem. Então, a gente quis trazer essa proposta de homenagear esse pessoal que foi os agentes que
trouxeram o início do Museu Histórico de Cambé, que fundaram o Museu Histórico de Cambé, que tiveram os primeiros desafios para poder fazer com que essa instituição começasse. E vai mostrar ali a importância da equipe, a importância de você formar uma base nos museus, né? O museu como um agente cultural, como um produtor de cultura, né? Uma entidade que congrega, que estimula, que envolve, que valoriza, que forma cidadãos, que ensina, que vive, né? Então, esse é a proposta. Eu espero que vocês gostem. Eu prometi que ia ser um curta. Começou com um longa, mas depois a gente, para não fazer vocês ficarem entediados, a gente transformou num curta, são 12 minutos, e eu espero que vocês gostem. E para nós é uma grande homenagem a todos os profissionais da área de museus, aos profissionais da área de cultura. Danilo, vamos lá. Ana, você pode exibir para a gente o vídeo do Museu Histórico de Cambé? Posso sim, vou abrir aqui. Obrigado, Ana. E não foi a fala do Eduardo é certeira, né, Eduardo? Então a gente vai ouvir mais depois. Pode ficar à vontade, Ana. Tá no seu tempo aí. Meu nome é César Cortez, eu sou formado em jornalismo pela UEL, sou museólogo profissional. Teve uma época que quem já trabalhava na área de museologia já há algum tempo conseguia o diploma profissional, e eu consegui. Então, profissionalmente, eu sou jornalista e museólogo. Fui o primeiro funcionário do museu em 1983. Eu tinha trabalhado na campanha do Raul, e o Raul me ajudou. Ele comprava as fitas cassete, eu tinha um gravador, e o Raul comprava lá meia dúzia de fita cassete para mim ir gravando com pioneiros. Então eu ficava sabendo, por exemplo, se eu gravava com pioneiro, eu perguntava na sua época, quem chegou? Ah, fulano, ciclano, bertano. Aí eu ia atrás desses outros também. E aí, uma vez eu estava conversando com o Raul, ele falou para mim assim, olha, você já tem bastante material desse aí, você guarda isso direito, que quando eu for prefeito de Cambé, nós vamos fundar um museu. Nós vamos preservar a história. Ele também tinha muito interesse nisso. Ele foi candidato a prefeito em 83, ganhou a eleição. E eu, nessa época já, você vê, de 72 a 83, eu fui recolhendo material. E fui juntando. No dia da posse, que ele tomou posse na prefeitura de Cambé, ele chamou eu e o Carlinhos Cavalli, numa sala do gabinete dele, ele falou, eu vou contratar vocês dois como jornalista. Você, além disso, vai ter a responsabilidade de fundar o museu. Quando eu ganhei a prefeitura em 82, então nosso ideal era criar o museu. Então eu falava, manda brasa, vamos criar o museu e lá, junto com o museu, vamos fazer a biblioteca e o teatro municipal. Mesmo antes de inaugurar o museu, a gente já vinha fazendo os cadernos das famílias. Falei, vai fazendo, porque nós precisamos ter o máximo de acervo, né, para o Museu Histórico de Cambé. Aí eu fui levando o material para lá e o Zé Júlio me deu uma sala. A sala de entrada da Secretaria de Cultura era o museu. Era uma sala, devia ter o quê? 3x4, 5x4, uma coisa assim. Nem isso não tinha. E aí foi inaugurado no dia 30 de outubro de 1985, a fundação oficial do museu, em 85. Aí ficamos ali não sei quanto tempo, fomos para o porão da casa do Dagger. A gente só tinha uma sala, era uma sala. Depois passou para ser duas. Aí tinha a área de exposição e a área administrativa. Ficava eu e a Elaine ali, ficamos um tempo ali. Mas quando a Elaine entrou, nossa, o museu já, entendeu? Começou a evoluir, a gente começou a dar importância para cadastrar material, porque até então era uma coisa, era uma catança, entendeu?
Eu fui a primeira funcionária do museu, depois do César, que já era o diretor, né? Eu entrei na prefeitura como professora primária, em 1983. E depois que eu já estava lecionando, o César precisava de uma funcionária e eu fui contactada por uma pessoa da prefeitura se eu queria dobrar o período. O museu, na época que eu entrei, é isso que o César falou, todo o intuito de organizar o museu veio da pesquisa, né? A fundamentação do museu era a pesquisa. A gente não tinha, no começo, a pretensão de ter um museu como os grandes museus que existiam, porque Cambé era novo, era uma cidade nova, não tinha os instrumentos que talvez a gente conseguisse de doação, não tinha muito interesse, né, em exposição, em visitação, porque eram comuns na vida cotidiana de todo mundo. Então, o maior interesse nosso era a pesquisa. E a gente ia na casa dos pioneiros, eu conhecia a maioria dos pioneiros de Cambé, e era muito legal. Foi uma época, assim, de ouro da minha vida, de ouro. Hoje, a gente dá mais valor ainda por causa da maturidade, né? E já tinha algumas reproduções, eu comecei a organizar, mas eu também não tinha técnica nenhuma, eu não sabia, então eu ia procurar no Museu de Londrina, que também não era organizado, era um pouquinho melhor que o nosso, né? Mas também ainda estava bem engatinhando, eles também viviam num acúmulo de coisas lá e que não eram tão, assim, organizados. Quando eu entrei, o museu não tinha muita coisa, não tinha muito acervo, não tinha muita coisa para trabalhar. Foi aí que eu comecei, junto com o César, a ir atrás dos pioneiros, conseguir as coisas. E o tchan era a pesquisa, tanto é que a inauguração do museu, a gente lançou o primeiro caderno de memória, que era o tchan da época. E a gente sabia, como professoras, eu, a Rosângela, a Liberaci, a gente sabia que as professoras não tinham material para trabalhar com os alunos sobre a história de Cambé. E hoje eu lembro, eu me emociono. Não vou chorar. O ápice, assim, do museu, eu acho, foi quando a gente veio fazer a capacitação museológica em Curitiba. Então, a gente formava uma equipe multidisciplinar, sem querer, dava certo, né? Eu acho que foi, assim, um casamento ideal ali. A Rosângela Aldua Silveira, sou formada em Ciências Sociais, pela UEL também, pós-graduada em Literatura, e também tem na nível de mestrado, PDE, que eu trabalhei o lúdico no ensino de História. Fui no museu, a convite da Elaine, que já era minha amiga, aí me convidaram para ser estagiária, eu acho que não ia ganhar quase nada, acho que o salário era irrisório. Aí o César, acho que foi com a minha cara, aí ele falou assim, não, vamos tentar dobrar o teu período também, por que não vai dobrar o teu período? Aí ele lutou, foi lá na prefeitura, até hoje sou muito agradecida a ele, e eu nunca ganhei pouco, né, assim, entre aspas, né, mas eu nunca ganhei como estagiária, eu já comecei ganhando como período dobrado. E o César passou a mim a arquivar documentos, aí fizemos vários cursos, não era nada, não vinha nada na nossa cabeça, não. A gente tinha pesquisa, fazia curso, aí nós descobrimos qual a melhor forma de arquivar, sem usar cola, sem ter nenhum tipo de problema para o documento. Fazíamos a pasta, primeiro limpava todo o documento da forma correta, depois armazenava, catalogava, todos os documentos, assim como a fotografia, tinha a ficha de quem era, para quem tinha doado, o que representava, né? Tentava levantar uma história em cima. E guardava no arquivo, tudo bonitinho. Ah, era tão lindo aquilo. Meu nome é Liberaci, eu sou professora de formação no ensino médio, assim como a Elaine, a Rosângela e acho que a Lu. Nós todas fizemos magistério, é uma escola para todas nós. Nós tivemos a oportunidade de entrar na sala de aula com 17 anos,
Então, com 17 anos, a gente foi para a pré-escola ou para ensino fundamental, e foi uma grande escola para todas nós. E aí, ir trabalhar no museu, elas me chamaram, porque assim, tem um monte de ficha que a gente precisa datilografar, porque todo o acervo era datilografado numa fichinha e era desenhado o objeto. E aí, acho que eu não cheguei a datilografar umas 100 fichas. Por quê? Eu não aguentava ficar sentada datilografando ficha com tanta coisa legal acontecendo dentro do museu. Era muita coisa legal, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar como coadjuvante a Elaine e a Rosângela e o César nesse trabalho de entrevistas, né? Eu tive o prazer de participar de entrevistas onde era a Câmara de Vereadores, com o George Greg Smith, por exemplo, que foi incrível, assim, a reunião de prefeitos, enfim. E fora que aí tinha os encontros de pioneiros, tinha muita atividade acontecendo ao mesmo tempo, né? Muito bom, porque a gente, por exemplo, não tinha não para nós, entendeu? Não tem dinheiro. A gente dava um jeito. Vamos montar uma exposição, não tem painel do jeito que a gente quer? A gente pegava bambu e ficávamos lá quebrando a cabeça com arame, com corda, com tudo quanto é coisa, montando exposição, fazendo as coisas acontecerem. E assim, foi incrível ter essa possibilidade de fazer, de aprender que o museu é vivo, né? O museu não é acervo, o museu não é objeto, o museu é vida. E a gente tinha essa noção de que nós não podíamos ficar parados. A gente estava no deadline, era aquele. Os pioneiros estavam vivos naquele momento. A história era viva naquele momento. Não dá para esperar para depois. Para mim, Eduardo, foi péssimo. Sabe por quê? Porque o museu funcionava redondinho. Entendeu? Eu não tinha responsabilidade quase, as meninas faziam tudo. A gente se entrosava, elas sabiam do que eu queria, e eu sabia do que elas eram capazes de fazer. Para você ter uma ideia, eu não era nem como chefe das meninas, eu não tinha essa hierarquia de diretor do museu com as meninas, era mais ou menos tudo igual, de tão bem que funcionava. E aí, de repente, ele desintegra essa equipe, para mim foi horrível. Tanto é que o museu praticamente se acabou. Depois que as meninas saíram, eu me lembro, acho que não ficou ninguém na época. Eu fiquei muito triste. Foi a mesma coisa que abriu o chão na minha frente e um buraco se abriu e a gente não sabia para onde correr. Eu, assim, amava o que eu fazia no museu e até hoje eu falo com muito carinho de tudo que eu fazia lá, porque era uma paixão. Isso significa como o poder público, ele afeta as suas próprias decisões, né? Ele afeta um caminho do museu que teve um investimento enorme. Nós custamos para a prefeitura. O museu, nós levamos documentos e discutimos mostrando que museu é ambiente pedagógico. Museu é arte e educação, é cultura. Qual é a desvinculação disso? Não existe. Eles não quiseram. Foi um desmantelamento, foi uma incompetência, foi uma ingerência. Eu acho assim que de tudo a gente tem que sempre levar o lado bom, né? Que foi um aprendizado, foi um amadurecimento, foi uma vivência incrível. Então foi uma época assim de ouro da minha vida. Era tão lindo aqui. No Cambé já tem museu. É isso aí. Muito bom, hein, Eduardo? Muito bom. Com você. Com você agora. César Cortez, que figura, hein? César Cortez. Me recordei aqui, Eduardo, que eu, né, novinho, novatinho, chegando aqui em Londrina, fazendo mestrado lá na UEL de comunicação visual, o professor Paulo Boni, né, que estuda fotografia e história, estava escrevendo um livro, né, sobre fotografia e história, e parece que alguém quer escrever lá sobre
sobre Cambé, falhou com ele e ele me tocou nessa empreitada. E aí eu caí lá para conhecer o César Cortez, que é uma figura apaixonante, assim, né? E ele me passou muito material, né? Enfim, principalmente falando daquela história de ter chamado Nova Dantes, né? Cambé teve esse nome anterior, né? No período da colonização, e ele me passou muito material que provavelmente eu conheci melhor aí o caminho da produção dele, né? Junto com toda a equipe de vocês. Fiquei bem entusiasta, assim, muito bom material. Parabéns, viu, Eduardo? A produção, Danilo, aproveitando essa Semana Nacional dos Museus, é levar, justamente, como eu falei no começo, uma reflexão da importância que nós temos de nos unirmos, de formarmos equipe, de criarmos associações de ajuda, né? Associações de apoio ao museu, de conscientização do poder público, de prefeitos, de secretários, de vereadores, porque se não houver esse trabalho político em volta desse trabalho que nós fazemos, que é um trabalho cultural, pode acontecer isso. Então, hoje, eu fazia uma fala numa outra conversa que nós tivemos, que a gente vivia uma pandemia cultural, né? Então, da noite para o dia, os nossos governantes, eles estão suprimindo o ministério, suprimindo secretarias de culturas, diminuindo o pessoal, acabando com equipes, e a gente está vendo sucumbir todo um trabalho e vendo instituições fecharem as portas e assim, numa situação tremendamente complicada, como se, sabe, ninguém tivesse que dar satisfação de nada. Olha a Cinemateca Brasileira hoje. Então, quando eu aceitei a proposta sua, da Malu, do Alê, da Edmeia, de montar o material, me veio à cabeça fazer esse trabalho até para mostrar como é que funciona na parte política administrativa uma decisão que ela, às vezes, afeta todo um trabalho. Essa equipe que começou, que vocês viram os depoimentos, era uma equipe que, assim, altamente gabaritada, um pessoal que a prefeitura investiu muito, um pessoal que estava num nível de trabalho tremendo, como vocês veem na fala, que elas falam, havia uma sintonia. O Museu de Cambé estava numa fase assim fantástica, elas eram profissionais, já graduadas, dividiram o trabalho, então uma se especializou em fotografia, outra em documentos, a outra na parte de arqueologia, a outra na parte de objetos, e, além disso, elas, como tinham a sua origem no magistério, elas também, além da parte técnica que elas assumiram, elas foram para a parte pedagógica, para ensinar as crianças, para contar a história. Pra você ter uma ideia, foi a partir dessa equipe que a gente passa a rever a história de Cambé, que estava sendo contada tudo errado. Aí essa equipe vem e fala, não, nós precisamos organizar essa bagunça aqui, olha, Cambé, a história funcionou assim, daí eles produzem um material didático para auxiliar os professores, porque os professores não tinham material para poder trabalhar a sala de aula. Então, você imagina, um professor ia trabalhar com as crianças, ele não tinha uma fotografia, não tinha um documento, não tinha um caderno, não tinha uma matéria de jornal. Então, para você ter uma ideia, o pessoal que nos assiste, foi feita uma publicação de um livro chamado Cambé Repensando a Sua História. Eduardo? 50 matérias, o desenvolvimento da cidade, mitos, histórias e tudo. E, de repente, em função de uma situação, em tese, legal, precisava ser feita uma adequação, nós perdemos a equipe. Para vocês terem uma ideia,
Naquela época lá, salvo engano meu, o Museu Histórico de Cambé tinha 7 funcionários e mais um pessoal de apoio. Então, era uma baita de uma equipe. E nós nunca mais conseguimos recompor essa equipe. Então, o museu vive, o museu tem um trabalho, continua a sua história, mas aquela equipe que foi uma equipe que, em tese, era uma base legal para poder fazer continuar um baita de um trabalho, ela foi desmontada, ficou o César, daí, um pouco depois eu vim para o museu, e com isso perdeu o Cambé, perdeu os professores, perdeu a região norte do Paraná, perdeu todo mundo. Foi um investimento, tem uma fala da Liberaci, que ela fala, foi investido muito na gente, de fato, a prefeitura ela investiu naquele pessoal, e depois jogou fora. Tem uma moça que ela foi funcionária nossa, a Rosângela lembra dela, ela se chama Elaine Garcia, puta de um profissional que ela ficou extremamente... Imagina a situação de ter saído e tudo, e depois um investimento tremendo que a Prefeitura de Cambé tinha feito, aí ela vai e passa no concurso e vira funcionária do Museu Histórico de Londrina. Aí a própria professora Conceição, que era diretora à época, ela falava assim, pois é, Elaine, o Cambé investiu tanto em você e deu você para Londrina. Né? Então, essa é a realidade, ganhou Londrina nessa. E só para poder concluir, Danilo e pessoal que está acompanhando, eu fiz um apanhado dessa situação dos museus, principalmente aqui na região da Amepar. Então, só para vocês terem uma ideia, né, salvo engano meu, a região da Amepar ela é congregada por 22 municípios, tá? Efetivamente, desses 22 municípios, apenas 6 têm museus. O resto, os outros 22 municípios, não têm museus. Tem alguns ali que têm uma iniciativa, outros que montou e fechou, tal, mas imagine que de 22, apenas 6 municípios têm uma instituição museológica. Agora, se a gente for apurar a essência do que seria um museu, aí vai ficar muito mais difícil ainda a análise, porque o museu não é um depósito de objetos antigos, né? O museu ele é vivo, ele precisa da interação, ele precisa de toda essa dinâmica da sociedade, dessa troca, né? Desse reviver, desse recontar, desse e tal. Então, essa é a nossa realidade. Por isso que sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, quando a gente vai para Curitiba, no conselho, com a coordenadoria do Sistema Estadual de Museus e tudo, nós falamos da importância da gente se organizar regionalmente, da importância de a gente estar unidos, da importância da gente cobrar dos nossos governantes. Por quê? Porque a história que nós vivemos em Cambé, né, principalmente falando de museus históricos, é quase que uma realidade para a maioria dos nossos municípios. Então, sai muito mais barato, sai muito mais eficiente, sai muito mais eficaz um trabalho conjunto do que cada um na sua ilha, né? Aqui no meu castelo, tentando resolver a minha situação. Daí a importância da gente estar unidos. Eu reforço a grandiosidade da gente ter a iniciativa de fazer esse evento junto, e digo que o sonho seria que uma atividade que nem essa participasse aí muitos mais museus, centros de memória, espaços de cultura, para que a gente efetivamente conseguisse o máximo da história da nossa região. Então, essa é a minha mensagem. Eu fico emocionado, evidentemente, porque é a minha vida. Eu estou aqui desde 1994, e então
quem trabalha efetivamente em museus e para quem não trabalha e para quem está estudando e que está ouvindo essa conversa nossa, primeiro que é um trabalho maravilhoso, é um lugar que nos deixa felizes, nós somos felizes naquilo que nós fazemos, mas as dificuldades, elas nos transformam, elas fazem com que nós sejamos pessoas polivalentes, nós temos que aprender de tudo, com todos, e se relacionar. Por quê? Porque você tocar um museu é uma experiência que faz com que a gente sinta o quanto é difícil, mas o quanto é satisfatório. Para terminar, Danilo, eu queria só ler aqui novamente a frase da Semana dos Museus. O futuro está repleto de oportunidades e abraçá-lo requer coragem para transformar as instituições e construir novas relações. Como diz o poeta Manuel de Barros, o olho vê, a memória revê, a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. E nós completamos. É preciso transver os museus. Obrigado. Muito bem, Eduardo. Você fica com a gente ainda, você fica com a gente, tá? Aqui eu vou ler alguns comentários que foram aparecendo aqui. O Marcos Rocha, que está nos acompanhando lá de Uberlândia, estudante da Faculdade Unifil de Teologia, lá de Uberlândia, fez mais um comentário, ele tem participado ativamente aí do chat. Eu imagino a dificuldade de se construir e manter um museu. Eu já montei uma biblioteca de igreja e enquanto eu estava lá funcionava. Quando eu mudei da igreja, ela se acabou e até os livros históricos que consegui sumiram. Imagina um museu com sua grandiosidade. A Elaine Garcia, que participou da história, apareceu aqui no documentário. Saudações a Elaine. Se quiser também tecer os seus comentários aqui em vídeo, em áudio, viu, Elaine? Seja bem-vinda e convidada. Parabéns, Eduardo, pela iniciativa de registrar a história do Museu de Cambé. Sou grata por ter participado dessa história. Né? A Rosângela, aqui do Museu Histórico de Londrina, deu os parabéns. Eu ia até um pouco trazer a Rosângela para falar desses anos 80, 90, do início aí também, da perspectiva aí do Museu Histórico, até porque o material cita um pouco o intercâmbio, né, que acontecia entre os museus nessa época. Eu até gostaria de chamá-la nesse sentido de qual que foi aí a ativação da memória que veio para você, Rosângela? Eu entrei no museu em 91. Quem era o diretor era o professor Olímpio. E ele era um bom professor, mas, assim, como diretor, ele era muito parado, sabe? Então, eu entrei lá, eu tinha passado no concurso de bibliotecária, não sabia nada de museus. Aí, mas fui levando. Fiz o projeto, mostrei para ele, mas era assim, era eu sozinha. E comecei a mexer nos documentos, tal. Não tinha ninguém assim para me orientar. Eu era uma estranha dentro do museu. E aí quem me recebeu foi a Harueko. Lembra dela, Eduardo? Lembra da Harueko? Sim, lembro sim. Então, aí depois eu fui conseguindo amizade com as outras funcionárias. E eu lembro que todo mundo ia lá para pesquisar o Paraná Norte. E o Paraná Norte é o primeiro jornal de Londrina. E ele tá desmontando. Agora não está mais. E não dava para as pessoas consultarem. Aí eu cheguei para o professor e falei assim, professor, a UEL tem serviço de microfilmagem, eu posso pedir para microfilmar o Paraná Norte? Aí ele falou assim, só se eles vierem aqui dentro. Quer dizer, eu não podia tirar o jornal de dentro do museu para microfilmar, né? Eu podia fazer as coisas ali dentro do museu, mas eu não podia, assim, ter a iniciativa para microfilmar um jornal que era super importante para a região, né? Aí ele se aposentou por idade, aí entrou a Conceição.
Aí ela fez uma revolução dentro do museu. Aí teve campanha com o Colégio Maxi na época, não era Maxi, era outro nome. E começou a arrecadar dinheiro e entrou na lei de incentivo à cultura, e na época a gente tinha que pegar ir de porta em porta. Se o projeto aprovado, a gente ia de porta em porta para conseguir o IPTU, para o dinheiro vir para o museu, sabe? E foi com ela que eu consegui microfilmar o jornal. E, assim, foi com ela também que o museu teve toda essa revitalização, sabe? Porque antes era isso que o Eduardo falou, era exposição de foto com cartolina, com um painel de... Era madeirite aquilo, Eduardo? Era madeirite, bambu, o que tinha para o negócio a gente fazia. Evento era com salgadinhos, salgadinho assim, tipo Elma, sabe? E era assim, era bem primário o museu mesmo, sabe? Também funcionava, tinha a Haruê com a Zuleika e a Darcy, o Glauco e o Antônio de funcionários. E tinha mais o pessoal da limpeza. Então, era cada um no teu cantinho também. E depois, com a revolução lá dentro, aí o pessoal se entrosou mais, começou a vincular os serviços, fazer mais cursos. Se bem que na época do professor Olímpio, ele também deixava a gente fazer cursos. Então, o pessoal lá já estava bem instruído. Essa relação, então, entre as instituições, né, de apoio mútuo, ela já vem de longa data, né, Rosângela, Eduardo? Eduardo também ficou aí motivado a falar a partir da fala da Rosângela? Diga lá, Eduardo. Só, Danilo, a Rosângela lembrou bem que nós não sabíamos, às vezes tínhamos muitas dúvidas de como tocar um acervo, de como fazer, e muitas oportunidades nós organizamos cursos. E então se juntava aos museus de Cambé, Rolândia, vinha pessoal da UEL, dos alunos, e então há um curso para lidar com documentos, depois um curso para fotografia, depois a gente trouxe a Cláudia Parelada para arqueologia. Então, a gente se organizava para poder criar os meios para a gente poder tocar as dificuldades e os desafios que apareciam na nossa frente. Tinha a Célia, a Áurea e o Rui. Os três já se aposentaram. O setor de fotografia não tem ninguém, a não ser os estagiários. Quem está coordenando o setor de fotografia é a professora Edmeia. Legal, Rosângela, Eduardo. A gente teve mais colaboração aqui da Elaine Garcia pelo chat. Ela falou que o colégio, na época, era Colégio Max, sim, Rosângela, e que ela participou dessa saga aí com você também. E deu muito trabalho para fazer todo o cadastro de acervo. E ela também aqui diz que participou da confecção do documento de planejamento da revitalização do Museu de Londrina. Também. Provavelmente acompanhando Wanda, Solange, né, Batigliana, nessa perspectiva que, inclusive, uma primeira fase foi executada, né? E até ano passado, na primavera, a gente trouxe um pouco um diário de obra, né, com o pessoal. A Priscila Perudi, também ligada aí ao Conselho do Patrimônio aqui de Londrina, também é pesquisadora da área de patrimônio. Ó, Priscila, quer trazer o seu comentário ao vivo, Priscila? Fica à vontade. Opa. Oi, Danilo, tudo bem? Oi, Rosângela. Oi. Quanto tempo? Tudo bom, gente? Falando aqui diretamente de Niterói, pessoal. Estou terminando o doutorado agora, né? Então, estou falando com vocês diretamente do Rio de Janeiro aí.
Maravilha, que bom, bons ventos, bons ventos. Bons ventos. Como pesquisadora do Museu Histórico de Londrina também, né, da arquitetura do museu no caso, não da instituição também, né, para mim é uma delícia ver o relato do pessoal aqui, da Rosângela, né, da Eliane também, do pessoal. No caso, eu trabalhei com a arquitetura do prédio, né, não com a instituição, mas eu fico muito feliz de ver que a instituição está sendo pesquisada também, documentada, todo esse processo, né, e a valorização também da memória desses profissionais também, né, de extrema importância para a história dessas instituições e para a atuação do patrimônio na região também, né. O que eu acabei comentando no chat foi a minha preocupação com os outros museus também na região, né, nós temos o Museu Histórico de Londrina que tem o respaldo da universidade, bem ou mal, tem um certo respaldo da prefeitura, né, agora o Museu de Cambé e o Museu de Biporã também estão um pouco melhor estruturado. Uma das minhas preocupações, por exemplo, é com o Museu Histórico de Jataizinho, né, porque o meu companheiro, a Rosângela conhece o Carlos, né, ele está fazendo agora a tese de doutorado na UERJ, pelo Rio de Janeiro, sobre a implantação da colônia militar, ali na região do século XIX, e o problema é se vai ter o acesso a esse museu, se tem acesso às informações, e como é que está, né, se ele está funcionando ou não, e não só de Jataizinho, de outras cidades na região também, né, isso é um grande problema. Obrigado, Priscila. Imagina. Acho que essa questão complementa também e dá um outro calor, né? Te ver, te ouvir, assim, saudar você aí diretamente de Niterói, né? E continuando a colaboração com a construção desses museus aqui no norte do Paraná, que, como a gente vê, precisam, né, dessa articulação com a sociedade civil como um todo, e os pesquisadores, as pesquisadoras estão dentro desse bojo, para que esse trabalho com tanta dificuldade possa caminhar, né, Eduardo, Rosângela. Então, acho que é bem importante essa sua fala. Eduardo já vem nos provocado também, a gente tem pensado, e acho que podemos encarar esse desafio para a próxima edição da Primavera, agora em setembro, de buscar ampliar essa roda, né, Eduardo e Rosângela, né, estamos falando aqui de 4 cidades, né, o Eduardo trouxe esse dado, né, que de algumas cidades aí do norte do Paraná, 26, né, Eduardo? 22 da região da... 2 não tem, né, não tem nenhum museu, enfim, e a gente precisa, de alguma forma, acho que ampliar essa roda para trazer, inclusive, a questão do Museu de Jataizinho. Até quero passar para Eduardo, que teve uma conversa, né, uma das atividades da Primavera em 2020, você mencionou a questão, né, do Museu de Jataizinho, e tem uma pergunta aqui para você também, Eduardo, do Wilson Aparecido de Souza. Gostaria de saber onde e como está funcionando o Museu Histórico de Cambé atualmente, que seria esse contexto aí da pandemia, como é que, provavelmente está fechado, mas fala um pouco para a gente como é que está sendo aí a organização do Museu de Cambé, às vezes para atender alguma demanda de pesquisador, né, que seja aí por vínculo remoto, como é que vocês estão se organizando? Deixa algum contato, de repente, aí para o Wilson conseguir acessar aí o trabalho de vocês. Danilo, o museu ele funciona aqui no Centro Cultural de Cambé, na Rua Pará 161, abaixo da prefeitura. A segunda parte da nossa história é depois contar como é que o museu chegou aqui no Centro Cultural. Legal. Ficará para outras edições aí, né? Esse próximo capítulo aí, né, Eduardo? Acho que ele travou um pouquinho. Oi, Danilo. Oi, agora estamos te ouvindo. Se você puder repetir, Eduardo, por gentileza? Tá. Essa última fala, o último trechinho da sua fala. Não, o museu ele está funcionando. Nós estamos trabalhando, apesar das restrições, e nós estamos atendendo também. Então, quando vêm os pesquisadores, as pessoas, a gente atende normalmente, evidentemente, respeitando a regra de distanciamento social. Quando é pesquisadores, a gente atende, se a pessoa vier pessoalmente, prepara aqui tudo certinho para fazer o atendimento, e quando não, a gente atende via e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça. Se a pessoa fizer, a gente atende. A gente não... E
as visitas, nós também estamos atendendo. Infelizmente, escola não tem condição, por conta que é muito grande o número de crianças, mas pessoas isoladas, né, aquelas visitas isoladas, a um casal, uma pessoa, a gente atende normalmente, sem problema nenhum. Então, estamos aqui, estamos abertos, estamos atendendo, estamos trabalhando. Maravilha, Eduardo. E eu queria falar que essa questão de união das instituições, se nós não fizermos isso, nós estamos fadados a acabar. Um buraco na rua tem mais importância hoje do que um museu aberto. Então, a Rosângela, quando ela fala do processo de revitalização do Museu de Londrina, a Elaine, ela participou também. Eu posso falar porque eu estou do lado, eu estou de fora, eu acompanhei de fora. Foi um dos maiores projetos na área de museologia, museografia, que assim, que eu tenho conhecimento. A gente tinha um grande potencial no Museu de Londrina, mas uma estrutura que carecia de um repensar, de um rediscutir. E quando foi feito aquele projeto, a gente viu a grandiosidade que era o Museu Histórico de Londrina. Eu lembro que vocês não deixaram pedra sobre pedra, né, Rosângela? Desceu tudo, vamos organizar tudo, vamos fazer a coisa acontecer. E, de fato, aquele projeto lá, ele é, assim, motivo de orgulho para nós, do norte do Paraná, porque mostrou como que o museu ele tem essa capacidade de se reinventar, de se reimaginar e de trazer nova proposta para poder figurar nesse cenário cultural. Eu me lembro assim que, às vezes, me perdoe a palavra, o pessoal criticava, no Museu de Londrina não acontece nada, que lá está morto nada. De repente, o Museu de Londrina renasceu, a professora Conceição, com muito orgulho, foi minha professora na Universidade Estadual de Londrina. A equipe, a equipe do Museu Histórico de Londrina passou a rever conceitos e, com isso, foi maravilhoso. Aquilo, todo dia tinha coisas novas acontecendo, todo dia tinham acervos sendo colocados à disposição da comunidade para conhecer o que é que o Museu de Londrina tinha de bom. E isso foi maravilhoso. Se eu não me engano, teve uma pergunta, como é que está o museu agora, né? Depois que as meninas saíram, só para complementar, Danilo, desculpa a demora, a gente ficou, de fato, ficou o César aqui sozinho, tinha um estagiário, um pessoal da Guarda Mirim que ajudava a gente, que era um pessoal que dava uma força tremenda, e eu era estagiário na época. Eu fazia história na UEL, mas eu já trabalhava na prefeitura. Daí o César me chamou, falou, Eduardo, vem para cá, eu estou sozinho e não sei o que fazer, e vamos lá. Daí começamos, né, lamber as feridas e começamos a trabalhar de novo, que essa é a vida nossa de museus, né? Aí formamos nova equipe, aí depois perdemos funcionários de novo, aí vamos de novo tentar funcionários. Então, como a Rosângela falou, a gente hoje tem a direção do museu, 2 funcionários administrativos, eu e a Nívia, que também participa do evento. Nós temos agora estagiários da Universidade Estadual de Londrina que ajudam a gente no dia a dia, no trabalho com o museu. Então, é assim que a gente vai tocando, vai tentando, vai pedindo recurso, vai tentando conseguir orçamento, vai apresentando projetos, vai ouvindo bastante nãos, mas a gente não desiste nunca. Nós somos insistentes, nosso poder de resiliência é interminável. É isso.
Legal, Eduardo. A Rosângela levantou a mão aqui. Rosângela, eu quero colabora falar com o a gente seguinte, também. eu não gosto de ficar ouvindo as pessoas deteriorando. Ah, porque não tem funcionário, joga tudo para cima da gente. Eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que eu estou produzindo alguma coisa e alguém está precisando daquilo que eu estou produzindo. Sabe? Se eu posso fazer, eu estou fazendo. Não é porque alguém está me criticando, porque as pessoas que denigrem, é mais fácil de pegar na gente, né? Do que o otimismo. Então, eu acho que eu sou otimista demais. E assim também, uma outra coisa, a Conceição entrou, ela teve o ritmo dela. Depois, cada administração que entra, eles pegam um perfil para desenvolver, sabe? Então, às vezes o museu fica mais lento ou mais rápido, mas depende da administração que está. Bacana, Rosângela. A Priscila Perudi levantou de novo a mão com você, Priscila. Assim tá legal, assim é legal. Daí a gente medir, a gente vai, né, passando o foco. Vou passando a bola, né? Não, eu concordo completamente com a Rosângela e eu acho que, no caso, o que eu posso falar da minha experiência no norte do Paraná como londrinense, pé vermelho, é justamente isso. A melhor característica do pessoal que trabalha em museus, bibliotecas, nossa região, é justamente isso. Otimismo e proatividade. Pensar naquela questão, não tem recurso, não vamos fazer nada. Não é assim, né? As pessoas fazem o que podem, a gente sabe que tem os limites também, mas eu acho que essa característica da proatividade é uma das melhores qualidades que os nossos funcionários têm na região, e mais do que isso, né, buscando soluções, não, tem esse problema, vai ficar assim, acabou, pronto, fecha tudo. Tentar resolver problemas, ver soluções, né, e eu acho que eu concordo completamente com a Rosângela nesse ponto, a gente tem que ser proativo, pensar em soluções, claro, na medida do viável, também não dá para fazer milagre, né, mas ter essa atitude ativa, né, se não otimista, mas pelo menos uma realista esperançosa, né, como diria o Ariano Suassuna. É isso aí. Bacana, gente, tá uma qualidade importante. Eu que estou chegando, né, me colocar aqui também, além de estar mediando, eu estou chegando, né, gente, eu cheguei aí em 2020, né, concursado pela Prefeitura Municipal de Londrina, de um concurso que eu prestei em 2014 e o resultado saiu em 2015. Né? Então, demorei aí 5 anos para ser chamado. Cheguei em março de 2020, vivi 20 dias, né, lá na Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e existia essa compreensão de me direcionar para o trabalho no Museu de Arte, né, pelo histórico das vagas ali internas, né, na questão da secretaria. Então, desde então, venho aí participando via Diretoria de Ação Cultural, que responde pelo aspecto da programação cultural do Museu de Arte, né, de Londrina, veio contribuindo aí com a equipe, né, liderado pela Malu, Maria Luísa Fontinelli, a Carolina Terciotti, a nossa gerente, o Alexandre Oguido, Rodrigo Dias, Carlos Delfino, que é a equipe da DAC aí que colabora, né, com esse trabalho da programação cultural do Museu de Arte. E para mim, assim, eu estou muito motivado e, ao mesmo tempo, realista também, né? Vivemos a pandemia, a gente não tem condições técnicas, né, de receber pela questão da crise sanitária, mas com muita vontade de ter o calor presencial das exposições, dos eventos, enfim. E a gente tem se reinventado mesmo no cotidiano, Priscila, Rosângela, Eduardo, né, fazendo esses eventos entre os museus, focando bastante no aspecto da documentação e informações de memória histórica sobre o acervo, né, do Museu de Arte, inclusive dando um spoiler do que a gente vai replicar na próxima atividade. O Museu de Arte de Londrina foi tomado, né, a nível federal hoje, né, é uma notícia de hoje, quentinha aí, né, tomara que isso possibilite o acesso a recursos, né, para a gente conseguir a execução da segunda etapa do Museu de Arte e ter condições de receber o público, né, mas acho que me colocar nesse sentido, né, então para mim é muito bom, né, tá acompanhando a recuperação, né, da história dos museus parceiros,
para que a gente possa, juntos e juntas, estar reimaginando o que a gente vai fazer daqui por diante. Agora, é nessa linha, né? A gente tem que ser realista também, tem que ter essa leitura de conjuntura, das dificuldades, mas essa ação otimista, né, no hoje, no presente, para que a gente possa ter essa função pública, essa função social aí do museu realizada, né? Realizada, reinventada, enfim, nesse cotidiano que é a vida aí dos museus, né? Socorre o acervo, né? Gostei dessa expressão. O Eduardo é muito bom, né? Às vezes um buraco tem mais importante que um museu aberto. Então a gente vai ter que buscar aí trazer buraco para nós preencher também nos museus, né? Para a gente ter aí acesso aos recursos, né, Eduardo? Enfim, reinventar, criar as estratégias. Acho que é um pouco por esse caminho. A palavra está aberta, tá? Para trazerem as últimas considerações. Eu vou passar a palavra para o Eduardo Pavinato para trazer as últimas considerações. A gente, 3h10, termina essa atividade e inicia um intervalo aí até as 3h20 para começar um encontro online, tá? Que vai abrir aspectos de memória, aspectos estéticos, sobre o Museu de Arte de Londrina, com o Rovenir Duarte, o Leonardo Benato e a Maria Luísa Fontinelli, que vai ser representada aí por Alexandre Guido, Carolina Terciotti e o Danilo Lagoeiro também. A Maria Luísa teve um problema de ordem pessoal e não vai conseguir estar com a gente hoje aqui. Foi uma notícia que surgiu hoje, uma dificuldade aí que ela não estará com a gente. Vou reforçar agora o aspecto da lista de presença, tá? Que está aqui no chat. Então, o curso de férias, né? A Ana, que é a tutora aqui da sala, está nos tutoriando aqui com relação ao andamento da dinâmica aqui no Google Meet. Agradecer já a Ana, Simone, Tanaka, o Leandro, nessa parceria aqui com o Unifil. Então tá já o formulário de participação. Museu aqui municipal de Rolândia, provavelmente Flávia, né, e Solange também. Tem um comentário aqui, Eduardo, queria mencionar. Parabéns, Eduardo, por resgatar essa memória e prestar essa homenagem a todos que contribuíram de forma tão decisiva para a formação do museu. Também considero essencial a presença de professores nessas instituições, principalmente para realizar um trabalho pedagógico em relação ao público estudantil. Pena que nem toda administração compreenda isso. Esse foi o comentário do Museu Municipal de Rolândia. Eduardo, traz para a gente as suas contribuições finais da atividade de hoje. Vai ficar com a gente para a próxima atividade também. Eduardo, com você. Não, é só um agradecimento final a todos e a todas que participam com a gente, que são aí os lutadores da cultura. Eu queria dizer, Danilo, que eu fiz um estudo também sobre a Lei Aldir Blanc, e que para a nossa região aqui, da AMEPAR, veio em torno de 6.800.000, e nós conseguimos utilizar 4 milhões e pouco, e 2 milhões e pouco está parado, quer dizer, a ser aplicado, e uma parte foi, uns 600, 800 mil, foi devolvido para o Ministério da Cultura. Então, você imagina a situação que os agentes culturais, os artistas, os promotores de cultura vivem e não conseguirem ter o acesso ao dinheiro para poder tocar a sua vida, porque para aqueles que nem eu, que é vinculado a uma prefeitura, é muito fácil, né? Sim. Deu uma... de Cambé, a Deus a oportunidade, né? Então, essa é uma situação complicada. E eu queria falar, para terminar, que os museus, a maioria, são vinculados à prefeitura. O Museu de Arte de Londrina, o de Cambé, o de Biporã, o de Jataizinho, o de Rolândia, e o Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz,
ele é vinculado à nossa universidade estadual, nossa saudosa UEL, que tantos projetos nós já realizamos aqui no Museu de Cambé juntos, e tantos estagiários nós já recebemos aqui, para proporcionar para eles uma experiência de vida, de formação, de aprendizado, e eles ajudar a gente a tocar o nosso trabalho, a fazer com que a gente conseguisse realizar muitos projetos aqui. Então, quando a gente fala em união, nós também temos que contar com a participação da Universidade Estadual de Londrina. Ela é um braço forte que pode dar peso nas demandas que os museus possam ter aí no futuro. E para terminar, que daí eu não falo mais nada, hoje, Danilo... eu vou te provocar aí, calma lá. Eu quero terminar com uma frase que as meninas do museu, era assim que elas eram chamadas, e que depois virou uma campanha que nós fizemos aqui, que a frase era: vamos juntos contar a história de Cambé. Vamos juntos contar a história do norte do Paraná. Vamos juntos vencer os nossos grandes desafios na história da cultura do Paraná. Um abraço a todos. Valeu, Eduardo. Obrigadão. Rosângela tinha levantado a mão também. Quer tecer algum comentário de finalização? Rosângela, a gente não está te ouvindo. Abre Isso. Se esqueci. Aê! Agora sim, bem melhor. O Leonardo Agora fez sim. o cenário da mata na exposição de longa duração, lá do museu. Sim. O Leonardo está na sala já, inclusive, né? Leonardo, lembra? Rosângela, você vai ficar com a gente na atividade, né? Lógico que lembro, sim. Aí, ó. Colocaram uma casinha de João de Barro agora. Não, eu vi, achei muito interessante, inclusive, né? Porque na época algumas coisas eu fui até na mata buscar tudo, né? Então, eu acho que essa interação do museu com o público de uma maneira geral e com os artistas, ela é fundamental, né? Não só eu participei daquela construção muito bonita que foi, né? Encabeçada tanto pela universidade quanto pela associação dos amigos do museu, né? E a prefeitura. Que a gente não pode deixar de... E a prefeitura, quer dizer, foi um trabalho de um esforço meio que gigantesco, até os valores, assim, cobrados, na época eu cobrei praticamente, por prazer mesmo de deixar, e era uma homenagem a um amigo da família, inclusive, né, que era o Juliano. Então, casou um monte de coisa, eu acho que é essa a função do artista, a função da sociedade com relação ao museu. Daqui a pouco a gente continua o papo. Beleza. Você viu que já estava, né, alinhavando para a próxima prosa, né, com esse foco, né, dessa presença do artista, né, representado aqui pelo Leonardo. Mas Rosângela fica com a gente, acho que vai ser importante também você trazer as suas memórias aí sobre esse projeto, né, que teve essa colaboração do Leonardo, essa participação, e que foi conduzido no Museu Histórico de Londrina. A gente vai fazer um intervalo agora, tá, gente? Então, a Ana pode até encerrar aí a nossa gravação oficialmente, né?